Voltamos aqui com o Tom, vamos dar continuidade aí lá no seu trabalho lá em Goiânia, na Record de Goiânia. Aí eu comecei a fazer então o esporte, eu cobria aquela época das Olimpíadas de Londres, eu acho que Que ano Londres, foi? Foi 2012. 2012, Marques, nos ajude. As Olimpíadas de 2012 foi Londres. Londres, eu peguei esse período. Fazia reportagens também de esporte, mas não era algo que eu dominava, né? E eu gosto de apurar, eu gosto de... No jornalismo eu gosto de ter minha fonte, de correr atrás, de trazer algo novo. E aí eu fiz isso durante um período pequeno, e aí eu voltei pro jornalismo, fazendo as matérias pro Jornal da Noite, que lá era o Goiás Record, e aí eu comecei a ter oportunidade, porque eu desde o início, quando eu comecei na madrugada, eu falei, a minha oportunidade de mandar material de Goiás para a rede, eu ligava aqui, eu mesmo não pedia para ninguém, ligava na redação de São Paulo e falava, olha, fiz uma matéria assim, assim, você acha que não dá pro Fala Brasil? Aí a editora me manda, e aí eu fui na insistência, e aí eu acabei ganhando a confiança e Sim. entrava sempre matéria no Fala Brasil, mesmo de madrugada. Depois, eu comecei, aí minhas matérias já entravam, e aí eu comecei a fazer matéria para o Domingo Espetacular. Antes disso, dessas matérias que você enviou para a redação aqui de São Paulo, alguma te marcou assim? Alguma foi um destaque que você teve um carinho ali por produzir aquela matéria em específico? Você consegue se recordar de alguma? Tem uma específica e que foi direto para o Domingo Espetacular, que é a história de uma jovem grávida que caiu dentro de um poço. Ela subiu no poço, que era de concreto, e a tampa abriu e ela caiu. E o bebê, e todo mundo estava preocupado com o bebê, e o bebê nasceu bem, ela estava bem, e a gente acompanhou tudo isso. Depois da história. E foi uma história que me marcou bastante. E tem uma outra história bem curiosa, por sinal, que é um cantor sertanejo que saiu aqui de São Paulo, numa Kombi, sem dinheiro nenhum, apenas com um documento. Sim. E ele decidiu ir para Goiânia para poder se apresentar numa casa de shows lá, bem conhecida. E porque ele achava que se ele fizesse isso, ele teria uma projeção. E o sonho dele era esse, se apresentar em Goiás. Ele saiu durante 33 dias. Ponte do sertanejo também. Ponte do sertanejo. Lá se cantou lá. Se estourou lá, vai estourar no Brasil. Grande parte, né, dos grandes cantores que a gente vê hoje saíram de lá. E tem grandes talentos lá, né? E ele saiu com essa Kombi e ele foi registrando tudo. Ele fez escambo para poder almoçar, ele lavava a louça. Para poder tomar um banho, ele limpava a casa da pessoa. Então ele foi registrando tudo isso passo a passo durante 33 dias. Caramba. E eu esperei ele chegar em Goiânia, recebi, e ele não conseguia alcançar o objetivo dele, né? Que era cantar numa casa. E aí a gente deu uma força para ele. Ele realizou um sonho. Ele realizou um sonho com muita gente famosa. Tinha Henrique Juliano no dia, tinha Cristiano Araújo, tinha Humberto e Ronaldo, Gabriel Gava. Então era um dia muito importante na casa. Legal, e eles deram essa oportunidade, ele pôde se apresentar. Então essas duas matérias me marcaram bastante e eu acho que, se eu não me engano, foram as duas que estrearam aí no Domingo Espetacular. E foi esse engajamento seu, essa vontade de querer crescer ainda mais dentro da profissão, que te fez aí entrar em contato com a Record aqui de São Paulo, enviar seu material e, com o tempo, a galera de lá, o pessoal de lá foi admirando ainda mais seu trabalho e te trouxe para cá. E foi assim, eu queria entrar na rede, mas eu estava feliz em Goiânia. Aliás, eu estava numa fase muito boa. Eu comecei a fazer o material no objetivo de ser um repórter de rede lá em Goiânia. E de repente, num dia, eu já estava tudo programado, minhas férias, estava tudo programado. 9 horas da noite, meu diretor me liga. Olha, tem um convite para você ir para São Paulo, um novo projeto. Um projeto para os domingos, uma mistura de jornalismo. O coração bateu forte. Jornalismo e entretenimento. Eu estava com o coração já
na boca. E aí eu peguei e falei para ele, mas eu não sei fazer entretenimento, porque lembra daquilo que eu falei, que na faculdade eu tinha uma certa resistência, achando que entretenimento... na hora me veio aqui e falou, mas eu não sei fazer entretenimento. Olha, a direção de São Paulo quer você lá e está perguntando, você não está afim de aprender a fazer entretenimento? E aí não teve como eu dizer não. E aí na hora me deu uma força também. Eu falei, não, eu tenho que ir, é crescimento, né? Com certeza. E aí eu cheguei, a equipe do Domingo Show estava sendo montada ainda, então estava todo num processo, a gente acompanhou todo o processo aí, o nome ainda não estava definido. Você está falando do Domingo Espetacular lá no início, que era... O Domingo Show. O Domingo Show, ok. Com o Geraldo Luiz. E aí sim, eu recebi o convite para vir para São Paulo para o Domingo Show. Aí eu cheguei aqui como repórter do Domingo Show, do Geraldo, e aí eu comecei a conhecer o Brasil inteiro. Contando histórias que a gente conhece, gosta muito, né? A Record, ela tem uma projeção de massa muito grande e eles conseguiram atingir um patamar bem interessante, né? E o jornalismo da emissora é muito forte. Como que foi a sua recepção aqui em São Paulo e a sua chegada em São Paulo, se adaptar a um novo lugar, a uma empresa nova, né? Como que foi essa fase? Então, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu cheguei um pouco assustado. Porque na hora que você já desce, apesar de eu morar em Campinas, eu pouco vinha a São Paulo. Eu sempre achei muito grande, muito trânsito, muita gente. E aqui, a gente sabe que os melhores estão aqui, né? Grandes nomes estão aqui, né? E eu falei, como que eu vou conseguir mostrar o meu trabalho com tanta gente boa? Não ser mais um, né? Multidão, digamos assim. E aí eu cheguei um pouco resistente em relação a deixar um pouco o jornalismo e acrescentar um pouco do entretenimento, que eu acho que não é uma perda, eu acho que isso dá um ganho muito grande para o seu trabalho. Tudo agrega, né? Sim. E aí eu cheguei meio inseguro, como eu acho que qualquer pessoa chegaria, mas não demonstrava isso, né? Então, o mais difícil, na minha opinião, foi me adaptar a uma cidade grande como essa, com pessoas que eu não conhecia, a mudança mesmo, né? Tudo que é mudança gera um certo... Impactos, né? E aí logo que eu me mudei para São Paulo, eu já comecei a viajar. Então, dificilmente eu vivia São Paulo. Eu cheguei a ficar 21 dias fora de casa. Longe. Viajando pelo Brasil inteiro. Se hoje você me perguntar, eu conheço o Brasil todo. Pelo seu trabalho ali na Record. Você tem um carinho, um apreço então pela emissora? Não, um carinho que eu não sei nem como demonstrar, porque ela me abriu portas, foi o lugar onde de fato me deram grandes oportunidades. Fazer um programa como o Domingo Show, que eu tenho que ficar meia hora, 40 minutos, 1 hora no ar contando história. Não é fácil, né? Às vezes a gente vê algumas matérias, hoje em dia as matérias são menores, né? Em questão de tempo assim, mas você já chegou a fazer matérias muito longas, com mais de 1 hora de duração, numa entrevista ali direto, né? Eu já fiz matéria de 1h20. É muita coisa, né? É muita coisa. Isso... Mas eu costumo dizer que assim, eu não faço sozinho. Eu tenho uma equipe que me ajuda, né? O repórter nunca faz nada sozinho. Tem uma equipe dedicada, uma equipe que está lá disposta a ajudar. E eu falo não só na redação, eu falo a equipe técnica também. Porque você está longe de casa, às vezes as pessoas me param e perguntam, que legal, né? Você só viaja. E aí, às vezes eu não sei nem muito o que dizer para a pessoa, porque assim, de fato é legal. Mas imagina você ficar toda semana longe da sua casa, longe da sua rotina, você está longe da sua família, longe de tudo. É difícil, né? É difícil. E a gente acaba fazendo o quê? Virando uma família. E aí é a equipe que está na rua que te dá esse apoio, essa base. E a gente, nesses 6 anos de Domingo Show, a gente virou uma família muito grande, assim, tem pessoas que saíram do programa, deixaram a profissão, né, por vários motivos, assim, por questões pessoais,
estão fazendo outras coisas, mas que a gente mantém contato até hoje. A gente tem muitas lembranças, né? Já passamos perrengues, já vivemos momentos inesquecíveis, e cada lugar que a gente chegava, a gente vivenciava aquilo, né? Queria entender Sim. como era a realidade, porque quem vive em São Paulo, eu costumo dizer, é privilegiado. Quem mora num grande centro tem vários privilégios, e às vezes olhar para algumas regiões e não só pela região, né? Porque você fala, lá no Piauí, Teresina. Teresina é uma cidade grande até, né? E as cidades distantes, né? Como é a realidade lá? E eu já cheguei em lugar onde a pessoa não tinha o que comer porque o calor é muito grande, nada que você planta consegue sobreviver, e a pessoa come apenas arroz, que é a única coisa que tem. É isso que eu queria te perguntar. Você já ficou assim extremamente envolvido com alguma dessas histórias que você produziu, matéria para o Domingo Show? Porque é bem difícil, né? Impacta a sua vida, você começa a refletir. Então, quando você conhece um mundo, um universo que não é seu, como que é lidar com isso quando você volta para sua casa, deita a cabeça no travesseiro e pensar que aquela pessoa ficou lá naquela situação? Será que vai voltar alguém lá para ajudar ela? Como é que é? Então, normalmente quando a gente sai para contar uma história e a gente se envolve com aquela história, no Domingo Show a gente sempre tentou dar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, né? A gente está vendo imagens do canal. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho do canal. E tem uma situação que me marcou muito, que foi em Governador Newton Belo, no Maranhão. Maranhão. Fica mais de 7 horas de São Luís. Nós temos alguém do Maranhão aqui, o nosso querido Marques. Conhece lá? Pouco longe. Pouco longe? Imperatriz. Só para você ter uma ideia, dava 7 horas por terra, e aí dava quase 5 por barco. Você pegava uma parte de rodovia e tinha que pegar esqueci o nome, tipo uma balsa que demorava 2, 3 horas para chegar até São Luís. Muito trânsito. E lá não tinha nem hotel. A gente ficou na casa de um vice-prefeito da cidade, que era o que tinha na época, para contar a história de 2 irmãos. E nesse lugar que eu lembro que tinha apenas arroz para comer, a casa era de barro, era uma seca muito grande, era uma pobreza muito grande, e eu tinha chiclete no bolso. E na hora que eu tirei um chiclete e coloquei na boca, as crianças estavam me olhando. E aí eu ofereci. Eles não sabiam o que fazer com o chiclete, porque eles nunca viram um chiclete. Gente, é impressionante, né? E isso ficou na sua cabeça? E isso ficou, e nesse mesmo lugar... a gente foi num restaurante e eu queria comer um omelete, e na hora que eu pedi o omelete eles falaram, não tem galinha, tem ovo de avestruz. E a sua reação? Não, eu fiquei impressionado, mas eu não aceitei porque eu tava querendo, mas aí eu parei para pensar e falei, a gente às vezes, né, reclama, né? A gente tem ovo a hora que a gente quiser, a gente tem chiclete a hora que a gente quiser, a gente tem tudo a hora que a gente quiser. Acessos a tudo, né? E lá não é questão de não ter também financeiro, é questão que não tem como, não tem como plantar algo que vá... Não dá frutos, não nasce nada. Não nasce, né? É questão... e aqui, tudo isso que eu já vivi até hoje no Domingo Show, acho que tanto como profissional, como pessoal, tem me transformado, assim. Eu sou uma pessoa muito mais grata hoje em relação a tudo, e eu acho que a gente precisa disso, principalmente nessas matérias em que a gente se envolve. É uma matéria mais humanizada, né? Porque você vai lá, abraça, você convive, você torce para a pessoa. E durante 6 anos eu costumo também dizer que eu tenho esse privilégio de aprender com diversas realidades, assim. Muito bacana, né? Você trabalhar ter uma profissão da qual você consegue evoluir como pessoa também é interessante. E foi um passo muito grande, assim. Hoje, me avaliando, né, há 6 anos, se aprende muito, até mesmo alguns conceitos que você tem sobre determinados assuntos, você muda
quando você conhece, é sair da bolha mesmo, né? Você sai da sua bolha e passa a ver a realidade de verdade, porque quem não faz isso, de fato não conhece o Brasil, que é tão grande e é muito diferente.